O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, solenidade de Pentecostes. Inicialmente, o Pentecostes já era uma festa da tradição judaica. Então, o Pentecostes não surgiu depois que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, conforme narra a primeira leitura. Aliás, a primeira leitura deixa muito claro isso quando diz: quando chegou o dia de Pentecostes. Então, havia no calendário judaico uma festa chamada Pentecostes, que inicialmente era a festa da colheita. Enfim, o importante é entender que no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, aconteceu algo maravilhoso que modificou totalmente o modo como a igreja se colocou diante do mundo. É preciso entender isso. Algo maravilhoso aconteceu naquele dia de Pentecostes. Uma vinda do Espírito Santo, mais uma vinda, porque o Espírito Santo já estava se manifestando em todo o período pascal, mas uma vinda do Espírito Santo que modificou totalmente a relação dos apóstolos com aquela sociedade daquele tempo. Entendamos que esse algo maravilhoso que aconteceu deve continuar acontecendo perenemente na igreja. Não é à toa que a oração que nós rezamos logo depois do hino de louvor, a oração que nós chamamos de oração do dia, oração da coleta, pedia que se renove agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes desde o início da pregação do Evangelho. É esse algo maravilhoso, portanto, que é reservado para o nosso tempo agora. E a palavra de Deus é muito enfática ao dizer isso. Lembre o que dizia a segunda leitura de hoje. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Entenda bem, não se trata de de proferir simplesmente algumas palavras. Veja, articular a frase, usar a frase com sujeito, verbo, predicado, é muito simples, qualquer um pode dizer. Até quem não acredita em Deus pode proferir esta frase. Um ateu lendo um texto bíblico ou lendo uma frase em qualquer cartaz, ele vai dizer: Jesus é o Senhor. Então, o que o texto bíblico está dizendo é que não se trata de proferir palavras como se palavras fossem uma fórmula mágica, e aí quando a pessoa diz isso, significa que ela já tem o Espírito Santo. Não. O que o texto bíblico está dizendo
é algo mais profundo do que isso. Quando se diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo, o texto bíblico está querendo nos sugerir que é o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos uma experiência com Jesus Cristo vivo. E é por isso que ele diz então, só se pode chegar ao entendimento que Jesus é o Senhor se for no Espírito Santo. Então se trata de uma experiência. Talvez para ficar claro e entender o sentido, nós poderíamos pensar o seguinte: ninguém pode experimentar Jesus como Senhor a não ser no Espírito Santo. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, fica claro que o Espírito Santo é indispensável. É o Espírito Santo que faz com que aconteça o encontro com Jesus Cristo vivo. Sem o Espírito Santo, nós não entenderemos, nós não experimentaremos Jesus Cristo vivo. É esse o papel do Espírito Santo na igreja. E é por isso que ele é tão necessário. Nós não podemos experimentar Jesus a não ser no Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é indispensável, é fundamental. Sem ele nós não somos cristãos. Essa é a obra do Espírito Santo. E o Evangelho nos ensina isso. Jesus, hoje no texto que nós lemos, diz que Jesus apareceu. Jesus entrou no lugar onde os apóstolos estavam, e a porta estava fechada, mas Jesus entrou, colocou-se no meio deles, derramou sobre eles a paz, os saudando-os com a paz. Depois o que Jesus fez? Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O gesto de soprar, por que o evangelista coloca este gesto de soprar? Lembra lá do livro do Gênesis? Quando o ser humano era apenas barro, Deus halitou, soprou sobre a argila, e naquele momento o ser humano passou a ser vivente. O símbolo que nós temos aqui de Jesus soprar é o mesmo símbolo do Gênesis. Quando Deus soprou sobre a argila, o ser humano se tornou um ser vivente. Quando Jesus sopra sobre os apóstolos, eles se tornam vivos, se tornam cheios do Espírito Santo. Então, Jesus vivo soprou sobre os apóstolos, naquele encontro com ele, quando ainda eles estavam fechados e com medo. Perceba como o Espírito Santo é indispensável. E é por isso que a conclusão da segunda leitura é muito clara. Jesus e o Espírito Santo nos fazem ter a experiência da presença viva de Deus em nós. Então, queridos, a mensagem que nós devemos tirar neste dia de Pentecostes é essa. É o Espírito Santo que renova a experiência com Jesus vivo no hoje de cada um de nós que estamos reunidos com Jesus. Assim como os apóstolos que estavam reunidos, e é interessante, né? O texto do Evangelho diz que eles estavam no primeiro dia da semana, com medo de portas fechadas. 3 coisas que nós estamos vivendo nesse momento. É domingo, primeiro dia da semana, estamos com medo da doença, com medo de pegar o vírus, com medo de morrer. Talvez alguns menos, né? Não tenho medo.
Não tem medo agora, mas se chegar bem pertinho de você, alguém doente, aí você vai ficar com medo, né? E depois estamos também reunidos, esperando o Senhor. Portanto, as três coisas, e Jesus está se colocando no nosso meio neste momento, e Jesus está nos dando a paz neste momento, e Jesus está soprando sobre nós, dizendo: recebam o Espírito Santo. É indispensável, portanto, para fazer essa experiência de Jesus, este poder do Espírito Santo sobre nós. Cada católico precisa reviver a experiência de encontro com Jesus ressuscitado através do Espírito Santo. É preciso deixar o Espírito Santo vivificar em nós a chama que nós recebemos no nosso batismo. Reinflama, como dizia Paulo a Timóteo, reinflama o dom de Deus que há em ti. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele reinflame em nós os seus dons. De tal modo que hoje, dia de Pentecostes, dia que nós concluímos as celebrações da Páscoa, nós possamos viver o Pentecostes semanal. Assim como cada domingo é nova Páscoa, que cada domingo seja um novo Pentecostes em nossa vida, para que tenhamos a experiência de Jesus Cristo como Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.